Meus irmãos, graça e paz, eu quero deixar aqui a mensagem da palavra de Deus para você. Este é o canal A Verdade do Evangelho. Nós vamos para mais uma mensagem. Desta vez eu quero falar com você o que está aí registrado em Marcos, capítulo 13, versículos 7 e 8. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios das dores. Bom, esse sermão é um sermão de Jesus Cristo. É um sermão profético e um sermão escatológico. É um sermão profético porque foi Jesus que profetizou, pronunciou. E ele é escatológico porque se trata das últimas coisas. Então, tanto Mateus, capítulo 24, tanto Marcos, capítulo 13, e tanto Lucas, capítulo 21, vão tratar da mesma coisa. Mateus vai registrar, Marcos vai registrar, e Lucas também vai registrar as palavras proféticas e escatológicas de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 24, diz que os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: qual vai ser o sinal do fim de todas as coisas? E aqui em Marcos, capítulo 13, nós vemos que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, assentado, ensinando. Então, Pedro, Tiago e João e André chegaram e perguntaram em particular: quando será o fim, a consumação dos séculos, o fim de todas as coisas? Jesus vai dar vários sinais, e dentre estes sinais que antecedem a sua volta, está registrado aqui no versículo 7 e o versículo 8, a qual nós acabamos de ler. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras. Hoje é dia 13 de outubro de 2023, o mundo está vivendo em guerra. Israel contra o Hamas. Infelizmente, a guerra ela tem se instaurado e tem também se intensificado. É uma guerra onde está morrendo muitas pessoas inocentes, velhos, crianças, soldados, adultos e etc., trazendo consigo prejuízos, fome, morte. E nós estamos vivendo num mundo onde a escala do avanço do pecado está muito alta, um volume alto de pecado, apontando, mostrando assim que Jesus está às portas. Não se engane, Jesus está voltando. E isso é um chamado a você que tem brincado de ser crente a levar uma vida séria, verdadeira, com o cristianismo. E a você que ainda não vive para Deus, não aceitou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, aceite-o. O que está esperando? Se hoje ouvides a palavra de Deus, aceiteis, dê crédito, não endureça o seu coração. Então aqui Jesus, nesse sermão escatológico e profético, ele diz: quando, porém, vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, a palavra rumores significa boatos, notícias de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é necessário que essas coisas todas aconteçam, fome, pestes, doenças, falsos profetas, terremotos, isso tudo vai acontecer, porque foi Jesus que profetizou, e a sua profecia é verdadeira, é séria. Jesus não estava aqui brincando, então vai acontecer. Então se prepare para isso. Vai ter falsos profetas, vai ter escândalos, vai ter falsos crentes, vai ter terremotos, vai ter doenças, vai ter fome, vai haver pobreza, vai haver reino contra reino, pestes, terremotos, guerras e rumores de guerras.
Nós vemos aí que terremotos, nós vemos que tanto na Turquia, no Marrocos, tem tido uma escala simultânea de terremotos, matando milhares de pessoas. E aqui no versículo 8, que é muito interessante, olha só. Porque se levantará nação contra nação, Ucrânia contra Rússia, Israel contra Hamas, Palestina, a faixa de Gaza, Estados Unidos ajudando, a China se opondo, essas coisas assim, o Irã querendo ajudar a faixa de Gaza, e isso vai, tudo é boatos, tudo é falatórios. E aqui ele diz aqui no versículo 8, nação contra nação, reino contra reino. Olha só, haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas, presta atenção nessas palavras, estas coisas são o princípio das dores. Jesus aqui, Marcos vai registrar que ele vai usar aqui a palavra para dores de parto. Quando a mulher está grávida, as primeiras contrações está indicando que vai nascer a criança, vai chegar o momento. Mas essas dores de parto dá uma agora, de tempo em tempo vai dando essas dores. E aqui ele está falando que à medida que as dores se tornam simultâneas, rápidas, num volume rápido, indica que o bebê já está nascendo, está para nascer. E nós vemos isso. Não assusteis quando ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Mas à medida que for falando guerras, rumores de guerra, ou seja, a Ucrânia e a Rússia ainda não acabaram, estão falando há muito tempo, estão intensificando, e logo já Israel está mostrando que a criança está para nascer. Ou seja, é uma analogia mostrando que Jesus está para aparecer, se manifestar, revelar nos altos céus e todo olho verá. Então nós vemos aqui que essa palavra, o princípio das dores, ela tem a intenção de dizer dores, significa dores de parto. O Senhor está aqui se referindo que a dor que uma mulher experimenta quando está para dar à luz. As dores de parto sinalizam o fim da gravidez. Estão mostrando o fim da gravidez. Então, são pouco frequentes no início e aumentam gradualmente até pouco antes de a criança nascer. Então, do mesmo modo, os sinais do versículo 6 ao 8 serão poucos frequentes no início, relativamente falando, mas aumentarão até chegar às proporções astronômicas e trágicas pouco antes da segunda vinda de Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Veja, não assusteis, é necessário isso acontecer. Isso está apontando, mostrando que Jesus está às portas. Isso é um chamado para você a se converter. É um chamado para o crente despertar, largar os pecados, abandonar os pecados, deixar a mentira, falar a verdade, deixar a hipocrisia, ser uma pessoa séria, sincera, honesta, justa, santa. Busque a Deus, meu irmão. Veja os sinais, pessoas estão sendo mortas. Não brinque. Você tem a oportunidade a qual eles não estão tendo. Então valorize essa oportunidade, viva para Deus, busque a Deus, busque a Cristo, leia a Bíblia, recorra à Bíblia, recorra à ajuda de Deus e volte-se para as Escrituras, volte-se para Deus. Jesus está aí, as dores de parto estão intensificando, estão sendo simultâneas uma à outra, apontando que a mulher está para dar à luz a criança, mostrando que o retorno de Jesus está para se manifestar. Leia essas palavras, medita nessas palavras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, na Verdade do Evangelho, que tem um propósito de falar aqui da verdade das Escrituras, não tendo compromisso com homens, mas sim com o Evangelho. Pense nessas palavras e até a próxima.